Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e possa permanecer no coração de cada um de nós. Então nós vamos falar, o nosso tema é amor e egoísmo. Dois sentimentos, que são antagônicos, porque o nosso egoísmo, infelizmente, nos atrapalha de vivenciar todo o amor que nós somos capazes. Nós somos capacitados para vivenciar um amor infinito, mas nós vivenciamos, às vezes, durante toda uma reencarnação, só uma pequena parte desse amor que nós somos capazes de vivenciar. E na maioria das vezes é o egoísmo, infelizmente, que nos atrapalha, Nos atrapalha de vivenciar esse amor tão grande, que Jesus nos convida para vivenciarmos o tempo todo há mais de 2000 anos. Para falar de amor, egoísmo, vou falar mais de amor, Porque o egoísmo, infelizmente, nós já conhecemos bastante, Já conhecemos bastante o egoísmo. Podemos até falar do egoísmo como um excesso de amor a nós mesmos, Às vezes, nós dedicamos tanto amor à nossa pessoa que fica sobrando pouco amor para nós dedicarmos ao nosso próximo, aquele que está do nosso lado ou aquele que não está do nosso lado, mas em que algum momento da vida nós nos encontramos e perdemos a oportunidade de auxiliar ou de ser auxiliado por não estarmos sintonizados com o amor. Bom, Moisés veio nos trazer a lei, Então, precisávamos naquela época de mais ordem, de mais organização para vivermos em sociedade. Precisávamos de leis severas para que nós temêssemos essas leis e procurássemos, então, a obedecê-las, para que a vida em sociedade tivesse mais respeito, de uns para com os outros. Então Moisés veio nos trazer, através dos 10 mandamentos e também através de outras leis que regem mais a sociedade, regras, de convivência. Mas ainda era a lei de talião, ou seja, era olho por olho, dente por dente. Então, naquele tempo, nós não falávamos, nós não conhecíamos o perdão, A lei fazia com que nós fôssemos vingativos. Nós não conhecíamos, então, o perdão. Se não conhecíamos o perdão, muito menos ainda, ou menos ainda, nós conhecíamos o amor. Então, depois, já numa sociedade mais civilizada, Jesus veio nos trazer, então, o amor. Tudo que nós vemos, no Evangelho de Jesus, tudo que Jesus exemplificou para nós, em tudo nós vemos o amor, Então Jesus é esse exemplo vivo de amor que nós temos. E ele trouxe para nós esse convite à vivência do amor há mais de 2000 anos atrás. E ainda até hoje, muitos de nós ainda não aceitamos esse convite. Muitos de nós ainda não conseguimos vivenciar o amor da forma como Jesus trouxe para nós. Por isso, veio o Consolador, A doutrina dos Espíritos vem reforçar para nós esse convite, A doutrina dos Espíritos, então,
vem reforçar para nós esse convite para que nós vivenciemos o amor. E através da doutrina dos Espíritos, nós temos muitos esclarecimentos a respeito do que Jesus nos trouxe. Imagina, há 2000 anos atrás, né? Há mais de 2000 anos atrás, como estávamos nós, né? Numa sociedade. Ainda éramos muito primitivos, né? Ainda éramos muito levados pelo instinto e não pelo amor. Imagina o que era Jesus trazer para nós, né, esse exemplo de amor naquele tempo. Para nós ainda era muito difícil, como ainda é muito difícil até hoje para muitas pessoas, para muitos de nós. Então a doutrina dos Espíritos, ela vem nos trazer amai-vos como primeiro ensinamento, instruí-vos como segundo ensinamento. Então nessas duas palavrinhas, amai-vos e instruí-vos, nós temos aí uma oportunidade grande de crescermos, de evoluirmos, de trazermos para dentro de nós a vivência do amor. E trazendo para dentro de nós a vivência do amor, nós trazemos para nós também paz, felicidade. Todos nós sabemos, né? Em determinados momentos, nós vivenciamos o amor, sim, e sabemos o quanto nos faz bem vivenciar o amor, né? Quanto nós nos sentimos bem, né? Bem com a vida, bem com todo mundo, em paz, mais feliz, quando nós estamos vivenciando o amor. Agora, quando nós estamos vivenciando o ódio, nós sabemos que nós não ficamos bem, nós não gostamos, né? Nós não gostamos de viver sentindo ódio, raiva, aflição. Nós não nos sentimos bem com esses sentimentos. Então, a doutrina dos Espíritos vem nos trazer essa fé raciocinada, para que nós prestemos atenção no que nós queremos para nós mesmos, no que nós estamos buscando para nós, e trabalhemos para isso, né? Porque não adianta eu falar que eu quero uma vida de paz e alegria e cruzo os braços e fico esperando essa vida de paz e alegria, deixando os meus compromissos de lado, deixando, né, todas as minhas obrigações de lado e apenas de braços cruzados, agora eu quero viver em paz e alegria. Não é assim, né? Nós conseguimos até viver alguns dias assim, mas depois de alguns dias, com certeza, né, essa paz vai cessar, essa alegria vai cessar, porque nós precisamos de estarmos vivenciando cada luta do nosso dia a dia, porque cada luta do nosso dia a dia é um aprendizado que nós temos, ou pelo menos uma oportunidade de aprendizado. E nós temos que vivenciar no decorrer da nossa encarnação essas oportunidades todas, porque são essas oportunidades, sejam de alegria ou de tristeza, é que vão nos fortalecendo, é que vão fazendo com que nós nos tornemos pessoas mais experientes. E enquanto pessoas mais experientes, se nós aproveitarmos bem essas oportunidades, nós vamos nos tornando também pessoas mais capazes de amar. Nós vamos trazendo
para dentro de nós ensinamentos e valores que são eternos, através da nossa vivência diária, de cada oportunidade que nós temos na vida, nós vamos nos transformando, vamos nos renovando. E nisso nós precisamos pensar que nós somos, os autores de todos os acontecimentos na nossa vida. Então nós precisamos, de planejar, nós precisamos de trazer esses acontecimentos para nós de maneira que nos beneficie, de maneira que nos traga, sim, mais paz e alegria. E nós somos capazes de fazer isso. Vamos então buscar dentro do contexto espírita, onde nós encontramos a importância que o amor tem na vida de cada um de nós. Nós fomos criados simples e ignorantes. Nós todos, indistintamente, somos criados simples e ignorantes. Mas somos criados com uma capacidade de evolução, com uma capacidade de progresso. E quando nós chegamos no reino hominal, quando nós nos tornamos homem e nós temos então o nosso livre-arbítrio, aí nós nos tornamos os verdadeiros autores, da nossa vivência, do nosso aprendizado. E é aí que entra a nossa fé raciocinada, porque nós já sabemos qual que é o nosso objetivo, já sabemos qual que é o nosso modelo, então o que nós temos é que descruzar os braços e trabalhar para que nós possamos atingir esses objetivos. E nós fomos criados para viver num universo que funciona com perfeição. Basta nós olharmos para a natureza, cada dia que se vai, cada dia que amanhece, como tudo funciona em harmonia, quase em perfeição. Nós também funcionamos de acordo com as leis. Então nós temos leis que nos regem a todos, a nós mesmos, e leis que regem o nosso universo. As leis que regem o nosso universo, ou a movimentação, são as leis físicas. E as leis que nos regem a nós mesmos, ou a nossa relação com os nossos semelhantes, ou a nossa relação com Deus, são as leis morais. E todas essas leis são leis divinas. Se elas são leis divinas, elas são leis eternas, são leis imutáveis. Elas não sofrem modificação. Nós falamos lá na época de Moisés, essas leis existiam. Essas leis existem ainda hoje, porque são leis divinas, leis naturais. E essas leis, então, elas são eternas, não sofrem modificação. Olha só o que são. Vamos ver aqui na definição o que é lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Está no Livro dos Espíritos, questão 614. Então, olha só, como que é importante para nós conhecermos essas leis. Se nós não a conhecemos ou as conhecemos, nós nos afastamos delas sem perceber. E quando nós nos afastamos dessas leis, nós nos tornamos infelizes. Quando nós estamos agindo em sintonia, de acordo com essas leis, nós nos tornamos mais felizes. Olha só então a importância
de nós conhecermos essas leis naturais. A lei natural tem como características ser eterna e imutável, como o próprio Deus. Está no Livro dos Espíritos, questão 615. Então é o que nós falamos. As leis divinas, como o próprio Deus, são imutáveis, não sofrem modificações. Então elas são leis eternas, que valem e continuam valendo pela eternidade. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então, está no Livro dos Espíritos, questão 617. Então, essas leis, elas nos regem, né? Elas regem o nosso comportamento. Mas nós podemos nos desviar dessas leis? Podemos, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas, quando nós fomos criados com a centelha divina. Então, sempre que nós nos afastamos das leis divinas, alguma coisa na nossa consciência nos chama a atenção, né? Ou nós ficamos infelizes, ou alguma coisa nos chama a atenção. Ó, esse caminho aí não é o caminho legal. Esse caminho aí não é o caminho certo. Vamos prestar atenção em qual caminho nós vamos percorrer. E assim, né? Na vida, quantas vezes nós vivenciamos dúvidas, aflições, não é mesmo? Então, olha só como que é importante nós, né, buscarmos o conhecimento dessas leis. E são todas leis divinas, leis criadas por Deus, que funcionam para reger o nosso universo, funcionam para reger o nosso caminho para o progresso, para a evolução. Na doutrina espírita, nós temos Jesus como guia e modelo, né? Então, Jesus é o modelo mais perfeito que a humanidade pode ter para seguir. Então, Jesus é nosso guia e modelo. Então, Jesus para nós não é mais aquela figura distante, né? Jesus é para nós guia e modelo. Então nós precisamos de conhecer Jesus. Nós precisamos de conhecer os exemplos de Jesus. Mas só conhecer nos basta? Não. Se ele é guia e modelo para nós, nós precisamos vivenciar os exemplos de Jesus. Então sempre quando nós temos a oportunidade, né, de ler o Evangelho, é para nós trazermos, então, cada palavra, cada ensinamento, cada aprendizado para a nossa vivência diária. E não funciona diferente. Tem que funcionar para nós mesmos. Não adianta eu ler o Evangelho e pensar assim, fulano de tal devia estar lendo isso aqui, que ele ia melhorar bastante se ele lesse isso. Não. Sempre que eu busco e que eu tenho a oportunidade de ter um exemplo de Jesus, é para mim. É para eu trazer para a minha vivência diária. Não é para eu decorar, não é para eu dizer que aprendi. É para vivenciar. E se Jesus é guia e modelo, será que Jesus, então, vivia em sintonia com todas essas leis? Claro que sim, né? Jesus já era um modelo de espírito puro, que já vive em sintonia e de acordo com as leis de Deus, de acordo com as leis divinas.
Então, nós já temos aí, além de ter o conhecimento das leis morais, das leis divinas, nós temos também o conhecimento do Evangelho, que é o exemplo de Jesus para trazer para nós. Nós vimos pelo exemplo de Jesus que mesmo diante daquela situação, mesmo diante ele estar ali sendo crucificado, ele estar ali sofrendo, as piores injúrias ali durante todo aquele momento que culminou com a crucificação, o que Jesus transpareceu? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então Jesus o tempo todo tinha serenidade, o tempo todo ele tinha comunhão com o Pai. O tempo todo ele permaneceu em sintonia com as leis divinas. O tempo todo ele permanece em comunhão com Deus. E nós, diante de uma determinada aflição, aí já falamos, Deus não existe, senão isso não aconteceria comigo. Não é assim que nós pensamos às vezes? Muitas vezes Mas, lembramos de Jesus nesse momento? Se nós nos lembrarmos de Jesus, nós faríamos a nós mesmos uma pergunta. O que Jesus faria se ele tivesse vivenciando essa situação? Claro que nós ainda não somos capazes, de agir como Jesus, mas ele é nosso guia e modelo. Se ele é nosso guia e modelo, nós pelo menos devemos consultá-lo. Pelo menos nós devemos lembrar dele naqueles momentos em que nós nos colocamos em dúvida, naqueles momentos em que nós nos colocamos em aflição. Porque se nós conseguirmos pensar em Jesus, já nos faz um imenso bem nesses momentos. Se nós conseguirmos nos perguntar o que Jesus faria em determinada circunstância, mais bem ainda me faz. E se eu conseguir fazer o que eu acho que Jesus faria, para mim, melhor ainda. Então, nós já temos 2 pontos aí para trazermos para nós muito mais paz, muito mais felicidade. É conhecermos as leis divinas e vivermos em sintonia, ou procurarmos viver em sintonia com essas leis. É ter Jesus como nosso guia e modelo. Então, aqui nós vamos trazer hoje, o nosso objetivo é falar de apenas uma dessas leis morais, que é a lei de amor, tá? Mas essas leis são divididas em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Então, hoje o nosso objetivo é falar de uma dessas leis, que é a lei de amor, que aqui nós vimos dividida junto com justiça e caridade. É a lei mais importante, porque ela está contida em todas as outras leis. Então nós podemos estudar, temos essas leis para nós estudarmos, mas hoje o nosso objetivo é falarmos sobre a lei de amor. Porque, como nós dissemos, todos nós fomos criados com uma centelha divina. Então nós todos fomos criados para amar. Porque Jesus é nosso guia e modelo, e o exemplo que ele trouxe foi o exemplo de amor. Não o amor a si mesmo, não o amor à família dele apenas,
Não um amor apenas a um grupo de apóstolos, mas um amor à humanidade inteira. Um amor ao nosso planeta inteiro. Porque Jesus só veio aqui ao nosso planeta por amor a nós todos. Porque se não fosse por amor a nós, ele não precisava de vir aqui. Porque ele veio trazer o que nós necessitávamos, o que nós continuamos necessitando até hoje, que é esse exemplo de amor. A vivência da lei de Deus conduz o homem ao bem. E o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Por extensão, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós, como espíritas, precisamos prestar bem atenção nessa frase. O verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, para nós vivenciarmos o amor, nós precisamos, primeiro, de autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, precisamos de mergulhar dentro de nós mesmos e prestar atenção nos nossos pensamentos, prestar atenção nos nossos sentimentos, prestar atenção nas nossas atitudes. É só assim, prestando atenção todo dia, em todas as nossas ações e reações, é que nós vamos nos conhecendo. Por quê? Determinado dia, eu vivencio mais o amor. Já no outro dia, eu já não consigo vivenciar tanto o amor. Eu vivencio mais a aflição. No outro dia, eu brigo com alguém, já vivencio mais o ódio. Então, nós somos, passamos ainda por variadas transformações. E nós precisamos de prestar bem atenção nisso. Bom, por quê? Que aquilo que aquela pessoa me falou, por que aquilo me incomodou tanto? Porque eu fiquei tão revoltado com aquilo que eu ouvi de determinada pessoa. Por quê? Então, nos fazendo essas perguntas, nós vamos nos conhecendo. Porque só nós mesmos é que podemos achar as respostas. Só nós mesmos é que vamos poder encontrar essas respostas. Seja com a ajuda de alguém ou sem a ajuda de alguém, nós vamos encontrar todas as respostas que nós buscarmos. Se nós também prestarmos mais atenção, o que eu fiz que incomodou tanto o outro? O que eu fiz que aquela pessoa ficou, tão com raiva, tão brava comigo? O que foi que eu fiz? Será que eu agi certo? Será que eu agi com amor? Será que eu agi de acordo com o meu guia e modelo, o Cristo? Na maioria das vezes, nós sabemos que não. Então, nós precisamos de prestar atenção, sim, todos os dias da nossa vida. Santo Agostinho recomendava, fazer como ele fazia, ao final de cada dia, prestarmos atenção em fazermos uma rememória de tudo aquilo que nos aconteceu no decorrer daquele dia. E perguntarmos a nós mesmos: eu prejudiquei alguém? Eu fiz mal a alguém? Então, nos fazendo essas perguntas, é que nós vamos
nos conhecendo pouco a pouco. E à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos encontrando em nós as nossas dificuldades. Vamos encontrando em nós os nossos defeitos, as nossas mazelas. E aqui, eu acho que nenhum de nós é perfeito. Nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Se nós fôssemos espíritos perfeitos, nós estaríamos aqui como missão, como missionários. Acho que não é o caso de nenhum de nós. Então, nós temos defeitos, sim. Todos nós temos. O que faz a diferença é nós conhecermos os nossos defeitos. E o que vai fazer mais diferença ainda é nós pararmos e querermos nos modificar. Fazermos a reforma íntima que a doutrina espírita incessantemente nos convida. Porque quando nós estamos dispostos, né? Bom, hoje eu fiquei conhecendo as leis divinas, as leis morais. Eu sei que Jesus é guia e modelo. Eu sei, né, que eu preciso de vivenciar o amor. Não o amor com a minha esposa ou com o esposo. Não o amor só com meus filhos, com a minha mãe, com a minha família, com um pequeno grupo de pessoas. Mas eu preciso de vivenciar o amor cada vez mais abrangente. Não é de um dia para o outro que nós vamos conseguir amar o universo inteiro. Não é de um dia para o outro que nós vamos conseguir ser só amor para a humanidade inteira. Mas nós, com esforço, podemos ir ampliando, pouco a pouco, esse nosso universo de amor. Bom, hoje eu consigo amar a minha esposa e os meus filhos. Amanhã eu consigo amar a minha família inteira. Depois de amanhã, eu consigo amar a minha família inteira, mais a família da minha esposa. Amanhã, outro amanhã, eu consigo amar, além da família inteira, mais os meus colegas de trabalho. E assim por diante. Vamos fazer uma experiência. Alguém deve ter, né? Geralmente a gente tem alguém que é, vamos dizer, o nosso calcanhar de Aquiles. Alguma pessoa que tem algo que nos incomoda, que nos chateia. Vamos mudar o olhar para essa pessoa. Vamos mudar o sentimento para com essa pessoa. E vamos olhar para essa pessoa com amor. Vamos esquecer daquilo que nos incomoda. Vamos nos esquecer daquilo que nos chateia. E vamos tentar olhar para essa pessoa com amor. Olha, um sentimento nosso, que às vezes antes faria repulsão com aquela pessoa, quando eu mudo esse sentimento, aí da repulsão pode se transformar em atração. Quantas vezes, né, nós conhecemos pessoas e de cara, não fui com a cara de fulano, mas depois, quando você conversa, chega perto, fulano não é nada daquilo que eu pensava? É gente boa? Não é assim? Então nós guardamos muito isso conosco. Nós guardamos muito conosco sentimentos contrários ao amor. Não só sentimentos egoístas, mas outros sentimentos também, de vaidade, de orgulho e tantos outros. E esses sentimentos contrários ao amor, lembrando, né, que são sentimentos que nos atrapalham, então, de vivenciar o amor. Esses sentimentos fazem com que nós criemos, às vezes, inimigos, ao invés de criarmos amigos.
Então, se nós olharmos diferente para todas as pessoas, principalmente amanhã eu tenho um trabalho difícil para fazer. Tomara que a pessoa seja assim com quem eu vou trabalhar, para que dê tudo certo. Não, tenha certeza de que amanhã vai dar tudo certo e que a pessoa vai ser da melhor maneira possível. E vivencie e veja aquela pessoa com amor. Tudo se modifica. E tudo se modifica a partir de nós mesmos. Por isso nós estamos frisando a importância do autoconhecimento. Porque se nós não fizermos, não trabalharmos esse autoconhecimento, nós não nos conhecemos. Nós às vezes achamos que nós somos bons demais e não somos. Ou às vezes nós achamos que somos ruins demais e não somos. O importante é trazermos para nós a nossa realidade. Não importa o tanto que eu sou bom ou o tanto que eu sou ruim. O que importa é eu me conhecer. No primeiro momento é o autoconhecimento. E o que vai me importar no segundo momento é a minha vontade ou a minha boa vontade de me transformar numa pessoa melhor. E eu só vou me transformar numa pessoa melhor quando eu deixar de vivenciar o egoísmo, quando eu deixar de vivenciar tantas outras vicissitudes e buscarmos vivenciar mais o amor. Quando nós falamos, às vezes, chamamos a atenção do nosso filho, né? Tantos de nós aí, né, somos pais e mães, sabemos disso. Quando nós chamamos a atenção do nosso filho com amor, é muito melhor do que quando nós chamamos a atenção do nosso filho com raiva. Porque da nossa raiva já passa para a raiva dele, já vira discussão e daí a pouco já é briga. Não é assim? E quando nós chamamos a atenção com amor, o filho presta atenção, ouve. E às vezes, então, vai introjetar aquilo que eu queria que introjetasse. Então, esse amor, nós precisamos de entender que ele está dentro de nós mesmos. Nós é que precisamos de aprender a vivenciar esse amor. O amor está no livro? Está também. Mas a vivência do amor não pode estar no livro. A vivência do amor não pode estar aqui nas minhas palavras. A vivência do amor está no coração de cada um de nós. E tem, né, uma frase que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não é assim? Então, no autoconhecimento, vamos prestar atenção, então, no que nós falamos. No que nós falamos para as outras pessoas. Né? Porque o que a boca fala é o que o coração está cheio. E aí, a partir das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, nós vamos nos conhecendo melhor. O quanto nós estamos mais próximos ou mais distantes do amor fraterno, do amor que envolve, né, a humanidade inteira. E nós não podemos falar de amor sem falar de caridade. Né? Como falar de amor sem falar de caridade? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Olha só.
quando nós falamos em caridade, muitas vezes nós pensamos logo, né? Ah, eu pratico a caridade porque eu dou esmola para alguém que me pede na rua. Não é assim? Olha só a resposta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Está no Livro dos Espíritos, questão 886. Então, olha só. A caridade não é apenas a caridade material. Não é apenas o ato de trazer, né, as doações aqui para a casa de Glaucus. Não é apenas estar aqui nos sábados, né, ajudando a distribuir as doações para os nossos assistidos. Não é espichar o braço, abrir a janela do carro e dar uma esmola para alguém. É mais do que isso. Então, quando nós estamos vivenciando o amor, seja dentro de casa, fora de casa, no trabalho, fora do trabalho, dentro da casa espírita, quando nós estamos vivenciando o amor, nós estamos praticando a caridade. Porque olha só, a caridade é benevolência para com todos. Então, se alguém me tratou mal, eu trato bem. É caridade. É vivência do amor. Indulgência para as imperfeições dos outros. Ao invés de prestar atenção nos defeitos dos outros, fecha o olho. Busca uma qualidade do outro que você possa prestar atenção. Ou melhor, seja indulgente, né? Não preste atenção no defeito do outro, mas busque uma qualidade no outro que você vai encontrar, porque ninguém é só imperfeição, assim como ninguém é só perfeição. E o perdão das ofensas, né? Então, o tempo todo, isso é caridade moral. Então, o tempo todo, nós estamos sendo convidados a vivenciar o amor através da caridade. Caridade material também é importante, é importantíssimo, né? Porque nós aqui, encarnados no mundo material, precisamos da matéria, né? Então, nos faz falta. Então, o que nós podemos oferecer, o que nós podemos ajudar o outro menos favorecido com relação aos bens materiais, nós devemos estar, sim, de prontidão fazendo. Porque todos nós necessitamos, né, da matéria, pois todos nós estamos encarnados. Mas, mais do que isso, a vivência da caridade moral. A caridade moral está junto também com a caridade material. Porque uma coisa é você dar, toma essa calça aqui que eu não uso mais. Mas ela está faltando um botão, viu? Não esquece de pregar o botão, não. E outra coisa é entregar. Olha aqui, essa calça aqui só está faltando um botão, né? Estou te dando aqui que eu não uso mais, que para você seja importante. Você está dando amor junto com aquele bem material que você está dando. Você está dando respeito àquela pessoa que está recebendo. Você está praticando a caridade moral. Então, nós somos convidados o tempo todo a praticarmos a caridade, porque nós sempre temos alguém do lado que precisa mais do que nós. Assim como sempre temos alguém do lado que precisa menos do que nós. Porque nós também somos necessitados. Nós também somos necessitados. Então, assim que nós damos amor, nós também recebemos amor.
Tem alguém aqui que não gosta de receber amor? Acho que não tem ninguém, né? Todo mundo, nós todos gostamos de receber amor. Mas nós precisamos aprender também a dar amor. E sempre que nós damos amor, nós vamos receber também amor. Nós não estamos falando aqui, então nós vamos dar amor só para poder receber? Não. É uma consequência. Porque o amor não pode ser falso. O amor não tem como ser fingido. O amor é amor ou não é amor. Então, se você vivencia o amor, você também vai receber amor. Porque também você precisa de receber amor. Porque nós todos precisamos de receber amor. Nós todos somos necessitados de amor. Então vamos prestar atenção em nós mesmos, né? Fazendo o nosso autoconhecimento, e vamos prestar atenção também naqueles que estão do nosso lado, aqueles com quem nós convivemos dentro da nossa família, aquele com quem nós convivemos no nosso trabalho, e também aqueles que por algum momento nós temos a oportunidade de encontrar com eles no nosso caminho. Porque o amor é assim. O amor é uma corrente. E para ser uma corrente, precisa de existir vários elos. Então, viver o amor é ser um elo dessa corrente. É abraçarmos um ao outro, recebendo ali e doando ali, recebendo aqui e doando ali, recebendo ali e doando aqui. Porque nós também, às vezes hoje, estamos muito necessitados de receber. Amanhã podemos estar muito aptos para doar. E assim por diante acontece com nós todos. Um dia nós recebemos, um dia nós precisamos de receber, outro dia nós doamos. E assim vai. Nós vamos aprendendo, né, a viver dentro dessa corrente. E nós passamos então a ser um elo dessa corrente, um elo de amor, que um elo só não forma uma corrente. O amor está dentro de mim, dentro de nós mesmos, mas ele precisa de sair, né? Ele precisa de encontrar um objetivo. E o objetivo do amor, o objetivo do nosso amor é o nosso progresso, é o nosso crescimento espiritual. Porque se nós evoluímos, nós estamos mais em paz. Se nós evoluímos, nós estamos vivenciando mais alegria. E nós sabemos que nós já criamos muitos elos, já existem muitas pessoas que nós amamos, e vão existir mais. Mas essas pessoas que nós amamos, por vários motivos, nós não queremos nos separar delas. E muitas vezes nós vamos ter que voltar lá atrás para buscarmos pessoas que nós amamos. Assim como nós temos pessoas que voltam, né, para nos buscar quando nós ficamos para trás. Então olha só como nos faz bem cruzarmos as mãos, auxiliarmos e sermos auxiliados, né? Para finalizar a nossa reflexão dessa noite, eu vou ler aqui alguns versos de Maria Dolores e Meimei para a nossa reflexão. Amor para sempre. O livro é somente amor, viu, gente?
amor para sempre. A senhora viúva, dia a dia, sob os efeitos de uma hemiplegia, trazia a própria vida concentrada na cadeira de rodas, manejada por amiga enfermeira. Dos parentes mais íntimos, um filho lhe restava, um filho só, o filho que ela amava enternecidamente. Marido, pais, irmãos, chamados pela morte, deixaram-lhe na vida muita emoção frustrada, e aquele moço forte, que não lhe confortava a existência dorida, muito embora abastada, achamo-nos na véspera do que marcaria o enlace do rapaz, e a mãezinha doente, num misto de alegria, de esperança e de paz, entregou-lhe feliz tudo quanto possuía, a fazenda, as ações de grande companhia, os créditos de banco e a linda moradia, a dizer-lhe contente: filho, tudo o que tenho é seu. De amanhã para frente, passo a morar no estreito pavilhão que seu pai construiu ao fundo da mansão. Desejo ver você e a jovem companheira sempre felizes, sem cuidados. Toda alegria agora para mim será sabê-los sossegados, ante a bênção de Deus na visão do futuro. O filho comovido beijou-lhe as mãos num gesto de amor puro e agradeceu a doação materna, prometendo-lhe, em voz macia e terna, pela jovem com quem se casaria, segurança, carinho, convivência para todas as horas da existência, que desejava fossem adornadas de paz e de alegria. Depois do enlace, a enferma recebia cartões lindos da Europa. O casal de viajores via a lua de mel por um mundo de flores. Ambos davam notícias da beleza, de Lisboa e Paris, de Florença e Veneza. Mas de retorno ao lar, após a festa de comemoração do regresso feliz, a dama recebeu, na vivenda modesta, um jovem par, e a nora exigente lhe diz: minha sogra, ouça bem, seu filho e eu, pensando em seu descanso, resolvemos agora transferi-la para um lar de repouso, um abrigo claro e manso, onde a senhora viva mais tranquila. Precisamos aqui viver a sós, não pretendemos tê-la junto a nós. Porque a pobre espantada procurasse o olhar do filho amado para ver, a atitude interior que lhe viesse à face, ele mesmo aduziu. É um pouso geriátrico, mãezinha. A senhora por lá não estará sozinha. Nada disse a velhinha, posta a um canto, tão somente mostrou silêncio e pranto. No dia imediato, mudara-se-lhe o trato. Internada num belo casarão, apesar da gentil acompanhante, eis que saudade enorme a domina e consome. O recinto de luxo para ela, alma nobre e singela, tinha apenas um nome: exílio e solidão. 6 meses transcorreram lentamente. Não mais tornou a ver o filho ausente. E sem que a pompa, em tomo, a reconforte, a velhinha mais triste e mais doente, de mágoa em mágoa, vagarosamente, entregou-se de todo às mãos da morte. Ante as indagações do verniz social, deu-se-lhe sobre a terra um lindo funeral. A pobre repousou num sono longo e raro. Mais tarde, despertou solicitando amparo. Junto dela, um emissário de vigia descortinou-lhe os céus, comentando a alegria que a esperava na altura. A pobre mãe, porém, perguntou com ternura: e meu filho, onde está? Sem dúvidas quaisquer, falou-lhe o mensageiro: tanto quanto ficou, seu filho ficará, por muito tempo ainda, em franco cativeiro. Tem muito que lutar nos encargos que leva, entre as forças da luz e as tentações da treva. Mas você, minha irmã, pode elevar-se agora, pelo seu sacrifício e devoção ao bem. Mundos da eterna aurora esperam-na no além. A senhora, porém, expressando respeito àquelas diretrizes, disse calma e sincera: não aspiro a viver entre os mundos felizes. Voltar a ver e acompanhar meu filho, sem qualquer empecilho, é todo o céu de minha longa espera. O mensageiro que ele conhecia, os tempos de doença e de agonia,
anotou com brandura: irmã, descer da altura imensa, a fim de trabalhar sem recompensa, em favor dessa ou daquela criatura, é conquistar maior merecimento. Para estar com seu filho em constante união, precisará viver sob o regime da reencarnação. E acaso aceitará por mãe a própria nora? Como não, anjo bom? Replicou a senhora. Se Deus me consentir, assim regressarei. Creio que a luz do amor é o princípio da lei. Se tenho no meu filho a bênção que procuro, como menosprezar a jovem que ele adora? Amá-lo-ei melhor por minha nora, de quem devo ser filha no futuro. Hei de amá-la também, voltando a ser criança. Sempre encontrei no amor divina maravilha. Minha nora no lar me acolherá por filha. Serei nos braços dela uma nova esperança. Envolverei meu filho e ela em meu sorriso. Todo berço na terra aponta o paraíso. 5 anos passaram sobre o tempo. Hoje anotei um trio encantador. Ante a filhinha, luz recém-nascida, disse o pai ao beijá-la: minha vida. A criança sorriu no berço cor-de-rosa, e a mãezinha, a enfeitar-lhe o corpinho de flor, exclamou comovida e venturosa: Deus te abençoe, meu anjo, meu amor. Então, que a paz do Mestre Jesus nos fortifique a todos e que nós possamos agradecer a bênção da reencarnação, que é uma grande oportunidade nossa de vivenciar o amor. Boa noite.